amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos direto do estúdio da Rádio Trianon, através da nossa fanpage Facebook/programa Gente que Fala. Você pode nos assistir também pela AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, ambas 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, à sua disposição WhatsApp 974012235 e um telefone à sua disposição aqui no estúdio da Rádio Trianon, 3289-3580. Encerradas as eleições municipais em todo o país, nosso convidado de hoje, senador José Aníbal. Prazer tê-lo aqui, Aníbal. Prazer igual. Muito bom a tua presença nesta segunda-feira. Você, com certeza, analisou tudo isso. Este quadro, você que é filiado ao PSDB, este quadro hoje de eleições, é uma vitória do PSDB? Sem dúvida que é. Vou falar mais disso, mas primeiro registrar aqui a minha satisfação da Rádio Trianon e Rádio Universal de Santos. Sim. Eu sou um frequentador de Santos e frequento, inclusive, rádio, televisão em Santos, dou entrevista, gosto muito de estar por lá. O santista, ele é muito antenado, né? Sim, sim. Tem cidades no Brasil que é assim. E algumas litorâneas, né? Outras não, mas as pessoas são mais antenadas na política, como as coisas estão acontecendo, não é verdade? Bela observação. Fico animado de saber que tem a Rádio Universal de Santos aí, também tem a TV Guarulhos. Antes que você responda essa pergunta sobre as eleições, o programa está no ar há 15 anos. Você participa desde que o programa foi ao ar nas suas primeiras edições e numa das vezes que você participou, você estava sem mandato e próximo de uma eleição municipal, e eu cobrava de você que participasse daquela eleição. Depois isso, e acabei participando. E foi eleito com uma expressiva votação. O Suplicy agora me passou. Mas também a população aumentou, né? Não significa lá da tua trajetória política. Mas a minha pergunta, para começar, é uma só. Por que ser suplente de senador? Você está ocupando durante a ausência do Serra. Durante o tempo que eles estiveram no Ministério de Relações Exteriores. Eu já não tinha muita motivação à eleição proporcional. Sim. Não é? Já tinha tido 5 mandatos de deputado federal e um mandato de vereador. E a minha ideia, Zacopé, era disputar o Senado. Mas no momento final da decisão, o Serra pediu para ser ele o candidato. Ele tinha sido candidato à presidência em 2010, não teve sucesso, à prefeitura em 2012. E é um personagem político, uma liderança política, estadual, nacional. E finalmente nos entendemos. Então ele saiu candidato a senador e eu saí candidato a suplente. Eu podia ter saído candidato a deputado federal, aliás, muitos amigos insistiram. Entendeu? Então agora você sai deputado federal. Eu falei, não, vamos dar um tempo a isso, né? Política, eu nunca fiz política com esse profissionalismo de que você tem que estar todo o tempo com mandato, né? Sim. Eu disputei o Senado em 2002 e tive 5 milhões de votos. Foi nesse período curta, que eu fiquei sem mandato. Questionei 2003, 2004. Que participasse da eleição para vereador em São Paulo. Isso, e agora mesmo, as eleições, quer dizer, o Serra assumiu em janeiro do ano passado, eu vim assumir agora em maio. Fiquei esse tempo todo sem mandato, cuidando da vida e ativo politicamente. A política, para mim, é algo que não se restringe. Para mim e para muita gente, ao mandato, né? Você pode fazer política, atuar, se posicionar, mesmo sem ter mandato. O mandato ajuda, sem dúvida nenhuma, né? Dá mais visibilidade e tal. Mas, enfim, o importante é que estou lá agora desde maio. Nós estamos em outubro, alguns meses. Já novembro. Já novembro, né? Amanhã já temos novembro. E eu tenho procurado fazer um trabalho correspondente à gravidade da crise que o Brasil atravessa. Né? Nós vamos falar isso em seguida. Eu quero só responder a sua pergunta sobre a questão do resultado. Liberado
Se seria nesse resultado o PSDB é o vitorioso. Eu até registrei que a onda azul, quer dizer, primeiro eu desejei que a onda azul, na semana passada, se consumasse, quer dizer, se estendesse nas eleições de ontem, e ela se estendeu, não é? O PT realmente foi varrido desse mapa eleitoral de cidades maiores no Brasil, etc, etc, onde você tem mais opinião, né, mais debate e tal, que não quer dizer mais conversa, porque no interior se conversa muito também sobre política, né? É uma política mais local e tal, mas está todo mundo antenado. O fato é que o PT teve um resultado correspondente ao mal que ele causou ao país, né? O PT foi a maior frustração política da história do Brasil, né? Mesmo para aqueles que não votaram no PT. Claro, mesmo os que não votaram, porque havia uma certa expectativa. Eu já nem falo dos primórdios. Política é discussão, é ideias, aí debate. Aí você recebe aquela informação de que vai ser daquele jeito. E quando assume o poder é completamente diferente. Completamente diferente, e criminalizar o debate. Isso é um dos piores componentes da ação do PT. Quem não está com a gente está contra nós, quem está contra nós e eles. Não é nós e eles são os liberais, os conservadores, os reacionários, os ladrões, os corruptos, nós somos limpos. Sim. E todo mundo foi descobrindo que conservador é o PT, que não fez uma reforma, uma mudança. Usou todos os benefícios que obteve ao longo desses anos que foi governo, inclusive a boa herança que herdou do governo Fernando Henrique, para se lambuzar. O problema não foi só corrupção, má gestão. O PT é um partido de incompetentes, lamentavelmente é isso. Eles se associaram ao que há de pior na política e na gestão pública. Falta de quadros? Falta de quadros sem formação, aquele tipo esquerdista que é ignorante no sentido de conhecimento e que acha que resolve tudo com ideologia. Não resolve. Gestionar bem uma empresa como a Petrobras, que era uma das maiores empresas do mundo, agora está se recompondo, não é um problema ideológico. É um problema de competência, de conhecimento, de montar uma boa equipe. A própria presidente da República deu um grande exemplo no setor elétrico, né, da ignorância dela. Supostamente uma pessoa que conhecia o setor elétrico, devastou o setor elétrico. Ela por demagogia, vendida, né, como grande especialista, um desastre. Ela, por todos os pontos de vista, se revelou um desastre. Na Petrobras, autorizando aquela compra de Pasadena, aquilo é um crime. Os Estados Unidos têm várias refinarias que estão paradas. Se o problema era refinar determinada quantidade de óleo por dia, determinado número de barris, dava para fazer leilão e conseguir um preço excepcional e não colocar um tostão. Era só local, uma daquelas... só alugar, tal. Não tem nenhum compromisso maior que não fosse receber o que tinha encomendado e pagar. Não, foi fazer uma compra para roubar. Sim. Então ela, do ponto de vista da Petrobras, foi um desastre. Do ponto de vista do setor elétrico, de modo geral, mais abrangente, energia e tal, aí foi um desastre total. Aí aquela história de diminuir conta de luz, o resultado prático foi que a conta aumentou 50% depois de ter diminuído 10%. Bom, mas enfim, o resultado que colheram agora é o resultado do desastre que eles criaram no Brasil. Agora, isso aí, não digo que é passado, a própria população está virando a página e tal. O problema está sendo escrever a nova página. Esse é o grande desafio. Porque foi tão extensa a ruína provocada pelo PT, os fundos de pensão. Até para quê? Fundos de pensão. Nós temos 5 ou 6 fundos de pensão muito importantes no Brasil, de empresas estatais, que ajudam a financiar empreendimentos, investimentos, construções, etc, etc. Da Petrobras, do Banco do Brasil, do Correios, da Caixa Econômica Federal, etc. O do Correios, eu sempre insisto nesse exemplo, tem mais de 100 mil contribuintes ativos e inativos, participantes, né? Pois bem, em maio deste ano, ainda na gestão dela, foi tomada uma decisão, foi tomada em abril, de que a única forma de recuperar os rombos no fundo de pensão dos Correios era uma nova contribuição de mais 17% para os ativos e inativos durante 23 anos.
Como? Invadiu a conta, o salário? Eles assaltaram tanto o fundo de pensão, todos eles. Mas esse daí resultou nisso. Olha, ou faz isso ou vai quebrar. Vai ter que mudar as regras todas. Foi um entendimento que teve entre empresa, trabalhadores e tal, para o fundo não ir para o ralo. Eles decidiram investimentos que eram claramente para corromper, para roubalheira. Investimentos que se sabia. Eu estou apresentando um projeto, inclusive, que transforma a fiscalização dos fundos de pensão das empresas estatais numa fiscalização semelhante à que se exerce sobre o sistema bancário. Que é muito mais rigorosamente. Não, eles têm uma fiscalização da Comissão de Valores Imobiliários que é frouxa, é fraca. Tanto que decidiram por investimentos, a fiscalização acompanha os investimentos. É uma montanha de dinheiro que tem que ser investida a todo tempo. Por isso que eu perguntei se não existe isso. Então, ali o critério de investimento... Movimenta milhões. Bilhões. Ali, as decisões de investimento têm que ser muito bem apuradas. Tem investimentos imobiliários, investimentos de empresas, investimentos em infraestrutura. Tudo isso tem que ser muito bem analisado. É evidente que às vezes acontece alguma coisa. Mas no governo do PT... Pode dar certo ou não. No governo do PT aconteceu todo o tempo errado. Sim. E aí os rombos... Nunca deu certo. Os rombos são no fundo da Petrobras, fundo do Correio, fundo do Banco do Brasil, fundo da Caixa Econômica, enfim. Um desastre. Nas empresas estatais, o maior exemplo, a Petrobras, mas também a Eletrobras. E nas contas públicas, uma devastação. Esse é o trio petista. Devastou as contas públicas, devastou as empresas, devastou os fundos de pensão. Agora, é um enorme desafio. Então, essa vitória, ela impõe uma responsabilidade adicional às forças políticas. Não foi só o PSDB, boa votação, o PV teve boa votação, o PSD teve boa... Enfim, vários partidos tiveram fundamentalmente um quadro. Muito. E não emergiu uma força política alternativa ao PT. Tem ensaios daqui e da acolá, mas não emergiu. Eu espero que o debate continue e que definitivamente esse petismo derrotado não consiga constranger, principalmente os políticos, impedindo o debate, gritando como eles são especialistas, gritar enquanto gritam de um lado, roubam de outro. Né? Agora, eles vão gritar, e já estão gritando, primeiro contra a PEC 241, do teto, e vão gritar agora contra a mudança na Previdência. Eles sabem que arruinaram o sistema previdenciário e não tiveram a coragem, no momento de primeiros 10 anos do século, que o Brasil exportou muita commodity para a China, entrou um recurso adicional importante, podiam ter feito um início de reforma no sistema previdenciário. Não fizeram, porque eles são muito covardes. Eles são especialistas em vender facilidades. E depois levam a situação como essa que levaram. Então, é uma grande vitória. Eu vi ontem um prefeito nosso que se elegeu e disse: agora é o grande desafio. Grande vitória, mas é um grande desafio. E eu espero que a gente corresponda, porque os brasileiros, eu tenho insistido isso no Senado, os brasileiros não mais aumento de benefícios, principalmente para o setor público. O setor público já tem estabilidade no emprego e aposentadoria integral. E ainda quer aumento. Nós temos 12 milhões de desempregados, fora outros 10 milhões que já cansaram de pedir emprego, que já desistiram de pedir emprego, ou enfim, nós temos hoje no Brasil um volume enorme de brasileiros que está sem renda, e a privação da renda é o pior que pode acontecer. Então, hoje, qualquer gasto adicional do governo, no parlamento, então, é inaceitável qualquer gasto adicional, só se for para criar emprego. Zé Aníbal, nesse quadro de eleições, temos aí, deixa eu deixar aqui essa região nossa aqui, sem citar ABC, tudo isso, mas no sul do país o Marquesan foi eleito prefeito, né, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. É um novo quadro, é uma nova visão que nós podemos ter da política, porque eu estive fazendo uma avaliação, com exceção do Íris Rezende, que é o nome tradicionalíssimo, não importa o partido, com exceção do Virgílio Malta, que agora se anuncia lá como Virgílio Neto. Eu falei, quem é Virgílio Neto? O Arthur Virgílio. Arthur Virgílio, desculpa. Arthur Virgílio. Com exceção desses dois, que são tradicionalíssimos, né, houve uma renovação
nesse quadro que nós temos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, não importa se você apoia ou não, mas é uma alternância que nós temos nesses quadros. Agora, com relação ao PSDB, o Rio Grande do Sul, um novo quadro que está surgindo, um novo desenho desse PSDB? Sem dúvida. O Marquesan Filho, né? Sim. Ele expressa muito bem ele conseguiu trabalhar bem e dialogar bastante com o eleitor, entendendo que era esse o propósito do eleitor. Ele fazia campanha, a campanha dele era ele andando na rua e fazendo aquela transmissão online ali de o que ele estava vendo, como ele esperava resolver. Que nós estamos fazendo no Facebook. Que nós estamos fazendo aqui. E aí as pessoas até entravam, quando ele falava alguma bobagem. Falou, Marquesan, você está falando bobagem. Uma pessoa de boa fé, estava querendo corrigir para melhorar. Ou indicações que ele recebia, olha, lá em Pelotas se resolveu esse problema desse jeito, em Novo Hamburgo desse outro. Ele ia dizendo, olha, nós vamos estar abertos, nós vamos conversar com as pessoas e encontrar o melhor caminho. E essa posição dele, eu não tenho compromisso nenhum com a questão de dar emprego, eu tenho compromisso com a população inteira, no sentido de melhorar serviços. Porto Alegre é uma cidade muito cheia de vitalidade. Não é possível que esteja tão açoitada por problemas de segurança, por problemas de mau cuidado da cidade, a cidade mal cuidada, atenção à saúde. Sempre é possível melhorar. Com boa gestão melhora. Você tem exemplos de gestores municipais que, com toda a escassez, aperta daqui, aperta dali, concentra no essencial, o resultado aparece. Eu acho que o Marquesan vai trabalhar nessa direção e tem outros que vão trabalhar nessa direção. O Íris, como você disse, realmente é um fenômeno. 83 anos, sim. Ninguém ganha eleição do Íris Rezende há 30 anos, 40 anos, sei lá, na cidade de Goiânia. Ninguém ganha. É impressionante. É o quarto mandato dele de uma época que não tinha reeleição. Quando não tinha reeleição, é uma coisa impressionante. Eu espero que ele faça um bom trabalho. O Arthur Vigílio já é mais... Ele é Arthur Vigílio Neto. E ele tem um filho que é deputado federal, que é bisneto. Sim. Eu fico imaginando quando o filho do filho vai ser o Arthur Vigílio tetraneto, sei lá. Vai ficar difícil pronunciar. Bom, mas eu acho que é uma mudança. E tem gente em todos os partidos, eu tenho acompanhado, observado, que todos estão muito imbuídos disso aí. Essa história de dizer uma coisa, fazer outra, essa história de prometer o que sabe que não vai fazer, vai levar um tranco de opinião da sociedade, das suas políticas organizadas, que não deixarão de estar muito atentos. As pessoas definitivamente passa um recado reiterado desde 2013 de que, olha, algumas coisas muito claras. A gente paga muito imposto, sobretudo se considera o que a gente recebe como serviço. Sim. Quer dizer, é uma coisa vinculada à outra. A gente não quer ver mais tanta corrupção, desvio de dinheiro público. Não é possível. Tem que ter mais austeridade. O dinheiro público usado com austeridade, ele rende mais, ele produz mais resultado e ele permite fazer políticas sociais sustentáveis. Não é você faz uma política social hoje que daqui a 2 anos você não segura mais. É políticas sociais que se seguram ao longo do tempo e que permite às pessoas crescer. Crescer na expectativa de vida, mas crescer sobretudo na expectativa de emprego, de retorno, de qualificação, não é? De melhoria da qualidade de vida sua, da família. O péssimo é o que nós estamos vivendo hoje. Zé Aníbal, deixa eu aproveitar. Foi regredindo. Sabiam que era insustentável, quando viram que não dava para sustentar, terminaram de saquear o tesouro e nos entregaram isso aí. Zé Aníbal, quando você fala aí sobre desempregados, sobre quadros e tudo mais, me vem um questionamento, não é? O Michel Temer assumiu o governo dizendo que faria uma limpa, demissões, choque e tal. E nós sabemos que um dos propósitos do PT era inflar todos os... inflou. Sim, um dos propósitos era inflar, porque aí garantia a arrecadação do partido, Isso. Porque cada um dos nomeados contribui, já sabemos, não contribuiu é exonerado. Essa limpeza acontece porque nós não temos informação sobre acontece. Isso. Outro dia mesmo o ministro do Planejamento anunciou 4.300 cargos de confiança eliminados.
Semana retrasada. Extintos. Não é que vai mudar de jeito, não vai ser substituído. Não, isso era barbaridade. Eles montaram essa empresa brasileira de comunicação, que eu, como líder do PSDB na Câmara, até como gesto para eles em 2008, 2009, concordei em votar. Porque muita gente, inclusive alguns intelectuais, veio falar comigo, não, vai ser uma boa coisa e tal. Muitos, 2 anos depois, já me disseram, aquele negócio não vai dar em nada. Não deu Virou certo. cabide de emprego. Eles simularam concurso, eles fizeram coisa. Tem mais de 2.600 concursados nessa EBC. A televisão é traço, não tem qualidade nenhuma, não tem pique nenhum, é cabide mesmo de emprego, né? E eles perderam agora muitas administrações. Você veja aqui em São Paulo, perderam todo o ABC, né? Imagina o que tinha de empreguismo ali, né? E em outras cidades importantes, não só em São Paulo, como no Brasil. Você trazer pessoas do partido que está no governo para a gestão, eu não tenho nada contra. Traga na medida em que isso é necessário e que tenha efetivamente competência, desempenho. O interesse do gestor, do prefeito, do governador, é que deveria ser este. E não ficar apadrinhando daqui e dali, né, criando condições para o partido faturar alguma coisa, para os empregados darem contributo aos funcionários, o partido recebam. Não é segredo. Isso descaracteriza, isso realmente leva a gestão pública para o buraco. Como eles levaram? É impressionante, Zé Copé, não sobrou nada. Mas agora é para frente o desafio. Então, o desafio, a meu ver, o governo está conseguindo encaminhar. Às vezes dá passo atrás, mas no fundamental está conseguindo encaminhar. Algumas coisas importantes foram votadas. Esse projeto do Serra de abrir a exploração, de tornar a Petrobras deixa de ser obrigada a participar de todas as operações do pré-sal. A própria Petrobras diz, mas eu não quero ser obrigada a participar de todas. Tem umas que me interessam mais, outras que me interessam menos. E quem mais sabe disso é a própria Petrobras. Ela sabe quais são os campos mais promissores e os menos promissores. E vai ter que ver a capacidade financeira dela também. Então, isso foi uma votação importante. Falta votar agora na Câmara, definindo que a Petrobras ela tem a prioridade da decisão, mas ela não é obrigada a participar em todos. Ela participa naqueles que ela julgar necessário. E não vai mudar esse negócio do pré-sal, de distribuir para o Brasil todo, porque o Rio de Janeiro, que vivia de royalties do petróleo, de repente teve que dividir com, mas não foi isso, não. O teu estado lá, que não tem um pingo de petróleo. Mas o que aconteceu é que o Rio de Janeiro dilapidou o que recebeu. Errou errado, usou errado, fazendo guerra fiscal com outros estados, com São Paulo, com isso, aquilo outro. Está aí agora a penúria. É uma pena a situação do Rio de Janeiro. O que me dizem é que o que eles têm de receita para o ano que vem cobre 8 meses de salário. São 12, mais o 13º, mais férias, são 14. Então eles têm pouco mais que a metade. E como é que vai fazer? A situação é muito grave nas contas públicas. Em alguns estados, então, é gravíssima. O que eu quero dizer é que as pessoas, e digo isso, não é com satisfação, é com preocupação e procurando acertar. Eu estou, como senador, procurando votar aquelas matérias que nos permitam estancar a sangria. Essa PEC 241, ela estanca a sangria. Esses oportunistas, esses derrotados, a turma do quanto pior, melhor do PT, eles são contra a PEC 241. Vai acabar com o dinheiro de saúde e educação. Mas nesse caso eles são os mentirosos, contumazes. Porque a PEC, o que ela diz? A partir de agora vai ser assim, se o meu orçamento nesse ano é 100, o ano que vem vai ser 100 mais a inflação deste ano. Foi 5%, vai ser 105. Simples assim. Não está tirando, ninguém está perdendo. Não tem ganho real, claro que não tem ganho real. Não tem de onde tirar. Qualquer ganho real do Brasil hoje, qualquer categoria, qualquer setor, é dívida. A dívida explodiu. Era 42% do PIB, agora já está em quase 70%. Já vai ser 15% o ano que vem. 15 sobre 13,2 desse ano significa mais 10 bilhões sobre o total do investimento na saúde de 2016 para 2017. E é sobre esse novo total, 100 bilhões mais esses 10 bilhões, o número é mais ou menos esse, que vai ser
definido o 15% adicional para o ano que vem. Quer dizer, vai ter um aumento muito maior do que 15% no ano que vem, criando uma base maior, um piso maior para a saúde no orçamento federal. Na educação, não vai haver redução nenhuma de piso, vai ser 18%, e sobre esse piso, o Congresso Nacional pode eventualmente decidir cortar em algumas áreas de custeio e de salários do próprio legislativo ou de outras categorias muito privilegiadas. Aliás, a imprensa todo dia mostra que tem várias categorias do judiciário, por exemplo, que ganham muito além do piso, do teto, aliás, que é 33 mil reais. Ganham muito além do teto. É ilegal, inconstitucional, isso tem que ser visto. Mas são eles mesmos que despacham? O Brasil tem que passar por um período de jogo da verdade. Vista grossa, com esses grandes privilégios que tem no Brasil, é mais desemprego. E quando vai no setor político? São vocês que fazem as leis. Deixa eu aproveitá-lo aqui, porque são vocês que fazem as leis. O legislativo que legisla e faz as leis. O salário de parlamentar... na política, né? Cortar nos quadros políticos, em todos os legislativos, passa por vocês. Aí eu acredito em tudo que você diz, mas e os teus pares, como se comportariam? No meu discurso inaugural no Senado, que foi em junho, eu falei das desigualdades no Brasil, como elas são profundas. Aí eu falei que o judiciário no Brasil é muito caro, custa muito para o serviço que presta. Isso significa o seguinte, em termos de números: o judiciário americano, o custo dele para o povo americano é equivalente a 0,1% do PIB deles, de toda a riqueza que eles produzem. O judiciário brasileiro é 1,4%. Proporcionalmente, é 14 vezes mais caro que o judiciário americano. Atenção, o juiz no Brasil ganha 120 mil dólares por ano. Nos Estados Unidos ganha 150. 150 mil dólares nos Estados Unidos é 3 vezes o salário médio do americano. 120 mil dólares por ano aqui é 19 vezes o salário médio do trabalhador brasileiro. É uma desigualdade brutal. Sim. Mas eu não fiquei nisso, eu disse do orçamento da Câmara e do Senado. Não vou pedir para você chutar porque você não vai conseguir chegar. 10 bilhões e 400 milhões de reais é o orçamento da Câmara e do Senado. 30%, 32% o Senado, 70% ou pouco menos que isso a Câmara. Eu acho que dá para fazer um corte linear de 10% para começar. Corta 10% linear. Sim. Eu já conversei com alguns parlamentares, alguns são receptivos, outros não. Eu estou vendo como é que segura aumento dos parlamentares. Hoje o nosso salário é vinculado ao teto do setor público federal. Então o deputado e senador ganha 33 mil reais bruto, praticamente 24 mil líquido. Isso é limitado no judiciário. No judiciário. Suprema Corte. Suprema Corte. Sim, sim. Que é quem obedece o limite, porque as outras instâncias do judiciário não obedecem, não. Só para que fique claro, é o judiciário que estabelece o teto, né? A figura do judiciário. O salário deles é o teto para os demais. O melhor é isso, salário no judiciário é que serve de referência. Especificamente na Suprema Corte, no STF. Então é 33... o Câmara e o Senado acompanham. Mas tem várias instâncias do Judiciário que ganham além disso. Bom, então o que eu sugeri é o seguinte: olha, primeiro desvincular isso, mas aí vem o risco, desvincula e dá autonomia à Câmara e ao Senado de aumentar? Não. Então tem que encontrar caminhos. Tem agora, estou trabalhando, não tenho uma ideia lá, que tem um aumento já para todos os funcionários da Câmara e do Senado, para esse ano, já em lei, o ano que vem mais ou menos 5, outro ano mais 5. E a reposição, a inflação? Não sei se é só isso. Minha equipe está estudando isso, nós estamos tentando ganhar. Eu tenho dito, olha, preciso fazer um gesto nosso. Sim. Nosso aqui. O parlamento tem que fazer um gesto. É isso que eu estou colocando. Claro. Os pares... Por isso que eu digo, vamos tomar uma decisão desse tipo. 10.400 a gente corta, né?
1 bilhão de reais, 1 bilhão e 40 milhões de reais a menos no orçamento do ano que vem. Aí começa a cortar lá, aqui, acolá, custeios, excessos de cá e de lá, enxuga. É óbvio que pode enxugar 10%. Dá para enxugar 20%, a meu ver. 20%. Inclusive no salário dos parlamentares. O Brasil vive uma situação gravíssima, Zancopé. As contas públicas estão devastadas. Esse ano a dívida vai aumentar 170 bilhões. Talvez um pouquinho menos sobrar alguma coisa dessa tal repatriação. Porque a repatriação foi que nos permitiu não ter que fazer cortes de emergência. Cortes imediatos. Nesses 2, 3 últimos meses do ano. Porque ia estourar aquele limite de dívida de 170 bilhões a mais. Então, como entrou algumas dezenas de bilhões aí, está dando para equilibrar. Se sobrar, mas se tiver uma disponibilidade, eu sei que o governo pretende até reduzir esse endividamento de 70 bilhões para 160, sei lá, o que conseguir. Agora, ano que vem, a dívida já está prefixada, já está definida, né? Pode aumentar, diminuir, mas está em torno disso, 130 bi a mais. Quer dizer, nós vamos gastar, além dos juros, não estou falando de juros, a receita e despesa. O que entrar e o que vai sair para custeio, para investimento quase não tem mais nada. 130 bilhões no vermelho, fora juros bancários. E o setor financeiro? Parece que é um privilégio o setor financeiro neste país. O problema é o seguinte, todo mundo fica indignado, eu também fico, né? A fato é que nós temos uma dívida enorme, a inflação está ficando fora do controle. Eu, inclusive, numa fala minha lá no Senado, disse, olha, a inflação é como o alcoolismo. Você está alcoólatra, você dá um pouquinho, volta a beber um pouquinho, não segura. Essa presidente que o Brasil teve, essa desastre que foi a gestão Dilma, ela começou a brincar com a inflação. A inflação chegou a 11%. Dali a pouco você não controla, aí você tem que jogar a taxa de juros lá em cima para segurar. Eu acho que agora o governo tem que fazer um esforço adicional de reduzir a taxa de juros. A economia está muito deprimida, não é? Então, se eu diminuir, cortar um pouquinho mais, eu não acredito que vai voltar a inflação, coisa nenhuma, pelo contrário. Mas já foi uma grita quando se reduziu esse 0,25. Pois é, mas não foi tanta grita. Eles mesmos estão sabendo que os banqueiros também não têm mais para quem emprestar. Do jeito que está aí, ninguém é doido de pegar dinheiro a 14% ao ano. Imagina, não tem como remunerar isso. Bom, então, na realidade, eu acho que tem que haver um esforço grande do governo, estar muito atento, reduzir essa taxa de juros, porque isso vai permitir, inclusive, que as empresas se organizem melhor e paguem, inclusive, impostos que eles estão devendo, que possam reativar um pouco a sua atividade, né? Vai permitir as famílias também se organizar melhor, porque senão é muito juros, é muito dinheiro que as pessoas têm que trabalhar para poder pagar um empréstimo que pegou aqui ou acolá. Mas eu acho que nós estamos num rumo certo, mas precisa terminar de votar a emenda do teto no Senado e precisa votar a Previdência. O Brasil não aguenta mais os sistemas especiais de aposentadoria. Quando nós fomos votar a Previdência, há 20 anos atrás, em 95, eu era o líder do PSDB na Câmara. Eu propus ao Luiz Eduardo Magalhães, ele topou, nós acabamos com o sistema de aposentadoria especial na Câmara. Sim, nos parlamentares. Meu sistema de aposentadoria é INSS. Eu contribuí para o INSS, recebo o que eu contribuí. O que eu tinha contribuído para a aposentadoria especial, eles me devolveram, descontaram um monte de coisa, devolveram e acabou. Eu nunca recebi nada e nem almejo receber. Nenhum país do mundo suporta a quantidade de aposentadorias especiais que tem o Brasil. Judiciário, legislativo, executivo, quebra. O déficit dos sistemas especiais de aposentadoria no Brasil, quer dizer, a insuficiência de receita desses sistemas, daquilo que os ativos pagam, que os inativos descontam, é cada vez maior. E é maior do que a insuficiência do INSS. Só que o INSS atende dezenas de milhões de pessoas. E os sistemas de aposentadoria especiais, se juntar tudo, sei lá, deve dar pouco mais de 1 milhão. Mas um custo brutal.
está no balanço que a Previdência divulga, que a Previdência não é deficitária, né? Ela é, pelo menos, não seria superavitária, mas o que desequilibra a Previdência é que os recursos da Previdência não ficam na Previdência. Vai tudo, e esses penduricalhos todos a que você se referiu, de sistemas especiais e tudo mais, que drenam a Previdência. Estou falando dessa Previdência que você recebe, né? Estou falando dessa tua aposentadoria que você continua a contribuir. Somos da mesma... Não, veja bem, vamos nos entender. Sim. INSS hoje é deficitário. O Sistema Geral de Previdência Social no Brasil, ele arrecada menos do que ele paga. Ele paga várias coisas. Ele paga pensões, aposentadorias, ele paga também as pessoas que estão, como eles falam, na caixa, né? Na caixa. Sem poder trabalhar, um certo período, prestações, enfim. Tanto que a Previdência está fazendo uma limpa aí, o sistema rural, fundo rural, que não contribui em nada. Uma solução, inclusive, que se fala, mantém o sistema rural, mas com programa social, como Bolsa Família, como Lei Orgânica de Assistência Social, você tem o fundo rural. Não incorpora no sistema da Previdência, que ele agrava o déficit do sistema previdenciário. Agora, deixar bem claro, o meu sistema é INSS, como é o seu. Sim. Eu não sou funcionário público. O sistema de contribuição hoje no Congresso é a Previdência Social e ponto, não tem mais sistema especial. E eu falo que esses sistemas especiais, eles são inaceitáveis. Outro dia eu publiquei, a Folha publicou, um levantamento que nós fizemos sobre quanto a pessoa recebe como aposentado em vários países do mundo relativamente ao que recebia como ativo. Tem Japão, França, Estados Unidos, Alemanha, etc, etc. Todos entre 40% e 50%. Como aposentado, eles recebem 40% e 50% do que recebiam como trabalhadores ativos. O Brasil é 82%. Aqui no Brasil seria uma tenta, receberia 70%, não, 20%. Eu recebo 82%, sim, né? Apenas para esclarecer. Não, para esclarecer. Então, passam a receber 82% em média. Os trabalhadores do INSS estão dentro de um regramento, porque tem um limite de contribuição e ali, se eles contribuíram o equivalente ao limite, eles têm direito a receber o limite, que hoje é em torno de R$5.000. Né? Então eles contribuíram sobre R$5.000. Então o cálculo atuarial, o cálculo feito para frente, com expectativa de vida e tal, supostamente suporta aquele pagamento. Agora, as aposentadorias especiais, 18, 20, aí 25... já foge do INSS. Aí não tem quem suporte isso. Aí e não tem um esquema especial, porque os funcionários da Petrobras, funcionários do Correios, funcionários da Caixa Econômica Federal, eles contribuem para o INSS e contribuem para um fundo de pensão. Ali existem até situações questionáveis, tem pessoas que questionam, porque para o fundo de pensão, que é um adicional que eles vão receber sobre o INSS, o funcionário contribui com X e a empresa às vezes contribui com 2X, ou um X,5, quer dizer, contribui bem mais do que o próprio funcionário. Mas ali a equação está fechada. Quer dizer, o INSS, eles recebem pelo INSS, aquilo que eles contribuíram, o equivalente que eles contribuíram, e o fundo de pensão da empresa, eles fizeram a contribuição, a empresa tem um fundo de pensão, aquilo que falávamos no início, que investe os recursos do fundo para rentabilizar, para poder pagar os aposentados que são beneficiados por aquele fundo. Aonde a coisa arrebenta é no Legislativo, no Judiciário e no Executivo. Aí, aposentadoria integral para salários, da nossa realidade. Salários bem diferenciados, estoura o sistema previdenciário e nós vamos ter que ver como vai resolver isso. Aníbal, nós temos muitos comentários, elogios, apoios pelo Facebook. Moisés Lopes, Regina Conceição, alguns outros perguntam se a reforma política mexerá nos privilégios dos políticos, que é exatamente isso que você acabou de fazer referência aí. O Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta a você em que medida delações da Lava Jato poderão envolver o PSDB. Olha, primeiro, reforma política. Essas eleições acabaram de deixar claro que essa reforma política é indispensável. Você discute financiamento eleitoral, mas não muda
o modo de nós construir... estamos falando de previdência, eu pergunto sobre reforma política. Pois é, você falou sim, aí, sim, né? Sim. Então, não muda, aí, o seu João e a dona Maria, o Zé e o Antônio e a Maria que estão dizendo, olha aqui, melhorou bastante do ponto de vista de custo de campanha. Custo, aquela derrama de dinheiro, preço em cima, tal, tudo tem que ser legal, feito de acordo com a lei, só pode contribuir pessoa física, etc., ou fundo partidário. Isso foi bom? Melhorou bem. Agora, não mudou a forma de eleger vereador. E nem mudou ainda, que é o mesmo padrão, não vai mudar, de deputado federal e deputado estadual. Então, mais uma vez para explicar. São Paulo, cidadezinha pequena, 8 milhões de eleitores. 8 milhões. 8 milhões de eleitores. 55 vereadores. Todos os vereadores de São Paulo, uns mais, outros menos, andaram pela cidade inteira, ou parte dela, pedindo voto. Grande parte dos eleitores já nem lembra mais de quem votou. Sim. Que votou no candidato a prefeito, associado a um candidato a vereador e tal. Alguns candidatos a vereador são de regiões mais determinadas, mas a maioria não é. O que permite gastar muito menos numa campanha, mas sobretudo, principalmente, permite uma relação muito mais direta entre o vereador, entre o eleito e o eleitor, a sua excelência o eleitor. Se pegar São Paulo, tem 55 vereadores, divide por 8 milhões de habitantes. Isso aqui vai dar uns 140 mil, 140, estou chutando mais ou menos. Não, 140 mil eleitores elegem um vereador. Sim. E se fosse só para coeficiente eleitoral, é isso que eles usam no critério e tal. 140 mil vereadores. Olha aqui, quem está nos ouvindo. Pega 55 regiões de 140 mil eleitores e transforma num distrito eleitoral. Distrito Eleitoral da Paulista. Vê aí até onde que junta 140 mil eleitores. Um pouco para baixo, um pouco para cima. 140. Aqui elege um vereador. Quantos candidatos podem ser? Um só de cada partido. Tem 20 partidos, então 20 candidatos. Então esses 20 candidatos vão gastar sola de sapato na Paulista, na Santos, na João Manuel, na Bela Vista. Vão ficar andando por aqui pedindo voto. As pessoas vão falar, aquele ali é candidato, o Zancopé, aquele é o Zé Aníbal, aquele outro é o fulano, o Pedro, o Manuel. Mas são 20, não são 1000 como é atualmente. Você nem sabe. Vou citar o teu caso específico. E sabe por que você eles não querem? Você está fora de setores. Você é um político que tem votos aí espalhados por todo, pelo estado todo. Se eu quiser ser deputado federal, estadual, vereador, eu vou ter que me dedicar a um distrito. O Churchill, que foi um dos maiores estadistas do século XX, muita gente acha que foi o maior, ele era eleito por uns distritos lá, que ele ia lá, conversava, dava 300 votos. Não, o pessoal... Ele ia lá, ganhava a opinião e fazia. Foi eleito com 300 votos, alguma coisa assim. Agora, o americano aí fala, não, mas aí se fizer isso também com os deputados, e tem que fazer com os deputados. Você já imaginou, 70 deputados federais em São Paulo disputando 32 milhões de votos? Cada um. Você imagina, o cara fica doido. Claro que tem os de Santos, tem os de regiões e tal. Mas tinha que ser... Por que é fundamental isso aqui, Zancopé? Porque a tua campanha e a minha, se nós formos candidatos no Distrito da Paulista, nós vamos ter direito, como é na França, ter cavalete, que não é nem nossa, a prefeitura põe os cavaletes, não é muito não. Pega as 10 principais cruzamentos do nosso distrito, põe lá os cavaletes, cada um de nós tem direito a colocar uma foto. Zancopé, vereador, número, eu, meu, tal. Né? Onde é que você vai gastar dinheiro de campanha aqui? Vai gastar com esse papel, vai gastar com um papelzinho para falar com o eleitor. No resto, é na sapataria. É comprar sapato para poder andar bem, o tênis, né? E trabalhar direitinho, etc, etc. Onde que vai comprar voto? Se o cara comprar voto num distrito desse, ele logo vai ser percebido e esse cara aí tá fazendo coisa errada, hein? Não tem como fazer segredo. Se não mudar isso aqui, tem algumas mudanças importantes, já estão para ser votadas agora. Tem uma que reprime, que
limita a quantidade de partidos que tem no país. O partido, para se legalizar, não é só juntar assinatura. Mas essa lei de cláusula de barreiras aí foi vetada pelo Supremo Tribunal Federal, que Quando vocês aprovaram, o Supremo vetou. Vetou. O Supremo Tribunal, a impressão que eu tenho é que todo ele considera que foi um erro. Isso aí. Bom, o fato é que a gente está em vias, o prejuízo está aí. Está num projeto de lei que está lá, do senador Ferraz, do senador Aécio, para votar a cláusula de barreira, que isso não é contra a democracia, não. Isso é a favor da democracia, dá mais visibilidade, mais identidade a um universo político. Esse aqui é mais isso, esse aqui é mais aquilo. Agora, não tem 30 jeitos diferentes de administrar São Paulo, pode ter 3, 4. Né? Então é para concentrar, para forçar um debate mais convergente, agregador de forças políticas, etc. Bom, então você tem esse voto distrital, que seria para vereador, deputado estadual, deputado federal. A mudança que vamos fazer agora é a cláusula de barreira e presidir a coligação, impedir a coligação proporcional, que é outra coisa horrorosa. A maioria dos partidos não lança candidato, mas negocia seu tempo de televisão, negocia sua verba de fundo, negocia alguma coisa. Literalmente. Negocia. Então eu não vou lançar candidato a prefeito, me associo a tal candidato e entro no bolo ali. E no bolo eu tenho mais condição de eleger um ou outro. Aqui no Gente que Fala, nós tivemos a presença de um vereador que falou: não sou candidato à reeleição porque estou lançando minha candidatura a prefeito. A partir de segunda-feira não posso mais participar do programa Gente que Fala, que serei candidato a prefeito. É isso aí. Ele não foi candidato a prefeito, nada. E aí o partido dele apareceu numa das coligações. O programa de vocês aí serviu para dar um recado. Né? Você serviu para dar um recado. Mas então eu acho isso. Tem que mexer na forma de constituição da representação parlamentar. O pessoal do Rio Pequeno se junta ali, um vereador vai ser eleito lá. Sim. O pessoal lá no Bonifácio, no Tatuapé, a cidade em 55 distritos. Cada grupo, 140 mil eleitores, elege um vereador. Esse vereador vai ser conhecido pelo menos pela metade desses 140 mil eleitores. Né? Na França eles fazem um sistema melhor ainda. Tem o primeiro turno, tem 10 partidos, 10 candidatos. Se nenhum dos 10 consegue 50% mais um dos votos, uma semana depois, não é 4 semanas depois, tem um segundo turno entre os dois melhores, os dois mais votados. E os dois mais votados, nesses 6 dias, saem na rua distribuindo, ficamos nós dois. A imprensa noticia, todo mundo fica sabendo. Mas quando você fala em 10 partidos, nós temos quantos partidos? 30. Quase 30. Mas já tem pedido para mais 15, assim, vai a 45. Virou negócio, pessoal. Eu nem sei os números corretos. Partido em geral no Brasil, criação de partido virou negócio. Negócio. É business, né? Infelizmente. Então, eu espero que a gente vote a cláusula de barreira, o fim das coligações, em seguida entre na questão do voto distrital. E voto em lista. Fala em voto de lista. Vamos negociar, encontrar um caminho, mas sair desse caminho que nós estamos aqui, que é uma loucura isso. Sim. Uma loucura. Agora, nós precisamos de mais. Essa questão eleitoral, que permite que o financiamento seja de pessoa física de forma quase que muito flexível, privilegia muito o candidato rico, né? Continua, né? Então isso não dá, tem que encontrar um caminho aí nesse financiamento partidário que tem hoje, oficial. Tem dinheiro para comprar mais sapato. Comprar mais sapato, mais santinho, mais isso, aquilo. Tem que olhar isso com muita atenção, senão você cria uma condição de desigualdade na base da candidatura. Bom, eu acho que os desafios não são pequenos, eles não são maiores do que nossa capacidade de enfrentá-los e vencê-los. O brasileiro mostrou muita disposição, muita garra, foi para a rua, disse que quer mudar e quer efetivamente a mudança. A mudança vem aí, a gente às vezes não percebe ela muito. Essa eleição mesmo tem muita coisa que mudou. Você observou no início aqui, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, candidatos que não tem uma filiação partidária não havia um histórico. Nítida, muito histórico. Belo Horizonte foi total, o maior exemplo. O Calil nunca pessoalmente acho Calil nunca esteve, nunca me lembro do Calil em algum palanque, a não ser do próprio Atlético. Eu pessoalmente acho muito pouco provável. Eu não confio muito nessas candidaturas tão avulsas assim, tão dizendo que não é político. Conversa fiada.
todos são políticos e uns são mais ou menos envolvidos com uma atividade partidária, outros com pouco envolvimento, outros com mais envolvimento, mas todos são políticos e todos têm propósitos, né? Uns, de novo, propósitos que convergem para uma ideia, outros propósitos, sei lá de que natureza for. Eu não confio muito nessa coisa de candidato avulso, como esse cara dizendo, não quero saber de partido, não quero saber disso, eu quero saber do povo, tudo bem. Eu quero saber da gestão dele. Daqui a 6 meses eu quero vir aqui e te comentar, por exemplo, a gestão de Belo Horizonte aí, o Calil, né? Aliás, ele disse que agora é hora do quibe, né? Vamos ver se não tem mais coxinha nem mortadela. Não tem mais coxinha nem mortadela. Você fala de novas administrações e São Paulo, Dória? Olha, o Dória está cheio de propósitos, né? Já anunciou várias coisas aí durante a campanha, na área de saúde, anunciou um programa que parece interessante, se for viabilizado, é um bom programa o Corujão, né? Sim. Aliás, sempre me pareceu que equipamentos públicos de saúde numa cidade do tamanho de São Paulo, eles têm que ser maximizados. Fazia essas incertas na mas isso é mais incerta. Agora o que ele quer fazer é um programa mesmo, definido, olha, vai acontecer assim, assim, as pessoas podem esperar. Quando eu falo do Jânio, é porque isso já existe. Não, a ideia já aconteceu, já veio, né? E tem várias outras coisas, ele quer conceder equipamentos públicos. Acho que com isso vai rentabilizar mais esses equipamentos, vai dar mais resultado para a cidade. A privatização de Interlagos, Anhembi. É uma questão de ver como é que isso vai acontecer, se esses números batem todos, mas de qualquer maneira eu vejo nele uma grande disposição de fazer uma gestão muito dinâmica, né, com resultados que logo deverão ser percebidos pela população, numa gestão de mais serviços com mais qualidade, né? Saúde é um tremendo desafio. Educação, Zacopé, inclusive eu falei isso com ele. São Paulo precisa de umas 1000 creches. Eu acho que o prefeito de São Paulo tem que transformar isso numa cruzada, num movimento, assim, não uma cruzada no sentido original de ocupar Jerusalém, mas é a cruzada no sentido de dotar essa cidade tão poderosa, tão cheia de vitalidade, numa cidade que atende todas as suas crianças em creche. É quase um crime que as crianças não possam ter acesso, já nos primeiros meses de vida, a um ambiente onde ele vai conviver com outras crianças e vai aprender alguma coisa, vai dali a pouco surpreender com 3, 4 anos já saber associar letras, números e tal, e pensar, e ter gosto por aquilo, e não ter nenhuma possibilidade de estar fora daquilo, só brincando, só na rua, isso não é o caminho. O caminho é realmente toda criança tem que estar em creche, tem que fazer um esforço enorme. Um prefeito com muita disposição, com garra, com austeridade, ele pode fazer uma associação grande aí com o setor privado, inclusive. As empresas, maiores empresas, podem bancar creches, pode ter convênios, a prefeitura banca uma parte, a empresa banca outra, tem as creches conveniadas, é uma grande saída. Tem que haver um esforço muito grande, isso por si só consagra uma gestão, né? Porque ao lado disso vem quanta coisa boa se desdobra a partir daí. Então eu acho que ele tem um bom desafio pela frente e eu desejo que ele tenha sorte. Zé Aníbal, eu não posso, nosso bate-papo maravilhoso, né? Nós estamos conversando aqui há 50 minutos, mais de 50 minutos, mas eu não posso deixar de perguntar a você, nesse quadro que nós temos, sobre o governador Alckmin. Qual é a projeção? Porque com a derrota do João Leite em Belo Horizonte, né, o Aécio me parece que sai enfraquecido. E o governador Alckmin, ele andou pelo Brasil, o Dória, que era a aposta dele, foi eleito aqui, Marquesan, que era a aposta dele, eu cito de novo, em Porto Alegre. Qual é a... Não, mas olha, o Dória era aposta do Aécio, era aposta do Marquesan também. Sim. O Aécio é presidente nacional do partido. Eu acho o seguinte, o nosso governador... Assim, por esse aspecto, ele apostou em todos. Claro. O nosso governador foi muito importante, foi decisivo para um grande desempenho do PSDB em São Paulo. Eu não tenho dúvida disso, não é? Todo mundo sabe que as finanças públicas estão muito
deprimidas hoje, estão diminuídas. Mas assim mesmo, São Paulo tem um padrão de gestão PSDB, para o qual o Geraldo foi a figura-chave, que permitiu a gente atravessar, está nos permitindo atravessar esse período todo sem dificuldades extremas, claro, com muitas dificuldades adicionais. E o governador tem sido muito atento a distribuir a escassez, né, os recursos em menor escala, igualmente para todas as áreas, priorizando áreas que são fundamentais para a população, etc, etc. Tudo isso a população percebe, está muito questionada, a população está, e é bom que esteja questionadora, mas sabe relevar, quando percebe que o gestor público, no caso o governador, está se empenhando para fazer o melhor. Então isso contribuiu muito para esse resultado expressivo que tivemos aqui. Agora, nós tivemos um resultado expressivo no Brasil inteiro. Em regiões como Rio de Janeiro, infelizmente, o PSDB teve uma grande implantação lá quando foi o governador Marcelo Alencar, o saudoso Marcelo Alencar. Sim. Tomara que a gente logo reencontre um novo Marcelo Alencar. Mas fora isso... Isso é o retrato da política, alternâncias aqui e ali. É verdade. O quadro da política. É isso aí. Agora, o Marquesan é uma excelente surpresa e muito bem construída, ele é parte importante nisso, mas ele contou com o apoio de todos nós, e várias outras situações, né? No meu estado de origem, em Rondônia, Porto Velho, Dr. Hildon, que é pernambucano. Eu vim para cá, ele de Pernambuco foi para lá, né? Só para encerrar, você acha que... Teve mais sorte que eu, virou prefeito. Não é verdade, não é verdade. Diga lá. Você é muito modesto. Só para encerrar aqui, haverá dificuldade para ser aprovada a PEC 241 no Senado? Ou você entende que o presidente Temer segue o seu propósito? É difícil, mas o presidente Temer tem sabido trabalhar, transformando essas propostas, esse desafio, num desafio de todos nós. Ele tem dialogado muito com o parlamento, isso é um problema só dele. Sim. É um problema de todos nós. Ou nós damos esse freio de arrumação... que agora existe debate com... Não, o Michel Temer faz o que o presidente Fernando Henrique fazia. Basta ler esses livros de memória do presidente Fernando Henrique, você vai ver que ele dedicava 3 a 6 horas por dia para falar com políticos. Você acha que você faz maioria num parlamento como o do Brasil, com tantos partidos, só orientando as 2, 3 lideranças dos 2, 3 principais partidos? Nenhuma hipótese. Conversando, multiplicando iniciativas, conversas. Muito bom, mas não temos tempo. Eu nunca imaginei que eu chegasse a um senador da República e dissesse: o senhor não fala mais. Isso é bom, né? É democrático. Nós encerramos o nosso bate-papo, contribuiu muito para o nosso programa hoje. Muito bom, muito obrigado. Grato por ter vindo, espero que tenhamos a oportunidade de revê-lo aqui no nosso Gente que Fala. O senhor que vem aqui desde o início do programa há 15 anos. É só me convidar, eu apareço. Um grande abraço. Um abraço. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Pedro Esquiavon, produção cultural Ricardo Godoy. Na Rádio Trianon, Benebene, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim. Na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro. Na direção da UTV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, boa tarde, até lá.